Eu vou apresentar a Sônia para vocês, caso alguém não conheça. O microfone tá ligado aí? Faz um teste, tá? Gente, a Sônia, para quem não conhece, ela nasceu no Paraguai, ela é uma paraguaia. E desde 2011 ela está aqui em Mococa. Ela conheceu a Keila, que é filha do pastor Josias, num seminário em Foz do Iguaçu. E a partir desse contato, o pastor Josias conheceu a história da Sônia e ele adotou a Sônia. Então, desde 2011, nós temos o privilégio de conviver com a Sônia. E ela é formada em estética também, viu, gente? Ela é esteticista. E a Sônia tem um testemunho muito forte sobre esse assunto. Então, Sônia, conta pra gente um pouquinho de como foi a sua infância. Bom, eu nasci numa família onde era 7 irmãos, 5 meninos e 2 meninas. Eu sou a sexta, se fala assim, de 7 irmãos, né? Eu sou a penúltima. E eu morava com meus pais e com meus irmãos. A minha irmã já morava fora, porque minha irmã é muito mais velha que eu. Então, quando eu nasci, ela estava morando em outra cidade. E aí a gente... Tá um pouco alto. E aí a gente queria saber também como era a sua relação na escola. Então, tipo, como que era, como você convivia lá com o pessoal, com os alunos. Na escola, eu não tinha, tipo assim, uma boa experiência. Eu tinha uma professora que foi minha primeira professora da primeira série, né? Era uma pessoa muito cruel comigo. Eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, ela me castigava. E eu lembro, uma das vezes, ele me deu um banho de borracha, frio, gente, um frio do Paraguai. Vocês estão sentindo frio hoje, mas pensa lá no Paraguai, 0 grau, negativo. E ele deu banho de borracha a mim e me deixou assim no pátio, onde todos os alunos passavam e começavam a zombar de mim. E um fator muito importante também é que você, desde pequena, você ia à igreja, né? Como era o convívio na igreja? Eu frequentava uma igreja batista, eu e minha família, e estava o pastor e a esposa do pastor. A esposa do pastor nunca gostou muito de mim, pelo fato que eu era muito pobre, né? Eu ia descalça na igreja, sempre descabelada, sempre suja, porque eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Então, eu sempre me afastava das crianças, não deixava nenhuma criança chegar perto de mim, me deixava assim num cantinho e falava: você não pode ficar com essa menina, ela tem piolho, ela é fedida, ela é suja. E eu lembro quando a gente estava conversando, né, antes de começar, e você falou mesmo que a sua relação na escola e na igreja, né, não foi muito agradável, porque, como você disse, tinha professores que te castigavam, e por você ali descalça, pela sua condição financeira, acabavam te discriminando. Mas a gente sabe que, apesar da pobreza, né, ser um grande fator de risco para traumas, né, a gente sabe que não é só isso, né? Às vezes, se tivesse só isso acontecido na vida da Sônia, talvez ela teria outros tipos de trauma. Mas ela sofreu algo que vai além da sua condição financeira, que vai além daquilo que ela poderia ter nascido e não escolhido, vamos dizer assim. Mas ela sofreu o abuso, né, Sônia? Então, quando começou, você lembra a idade que você tinha? Como que, com quem foi? Isso mesmo. Eu tinha 7 anos quando eu fui abusada pela primeira vez por um de meus irmãos, que é 10 anos mais velho que eu. Eu lembro, né? Eu estava lavando roupa, tinha que lavar roupa dos meus irmãos, e eu lembro que eu tinha uma blusa vermelha, uma super combinação com uma leg rosa. Aí ele chegou perto de mim e falou: quero brincar com você. Eu olhei para a cara dele e falei: que brincadeira, vem comigo. Em minutos, ele me levou num quarto e começou a abusar de mim sexualmente, quando eu apenas tinha 7 anos de idade. E quanto tempo durou? 7 anos. Esse abuso foi durando, não foi só por um irmão, foram por meus 5 irmãos e pelo meu pai biológico. Desde que eu tinha 7 anos de idade até que eu completei os 13 anos. E muitas vezes era entre todos. Eu
Tipo assim, não dormia à noite, porque eu sabia que em algum momento eles entrariam na minha cama e iriam abusar de mim sexualmente. Como você se sentia com isso? Você se sentia sozinha? Você tinha algum tipo de ajuda? Você tentou pedir ajuda em algum momento? Então, como a lógica, né, a primeira pessoa que eu procurei foi a minha mãe. Eu era muito ingênua, era muito nova, imagina, quase mais de 20 anos atrás. Eu cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, está acontecendo uma coisa muito estranha comigo. E ela olhou para mim e falou: ok, eu expliquei mais ou menos, porque ainda eu não tinha noção que isso aí se chamava abuso sexual. Eu cheguei e falei isso para minha mãe, eu toda descabelada, descalça, suja, e falei para ela: mãe, está acontecendo isso. Ela me bateu e falou: mentirosa. E se isso está acontecendo com você, é porque você é uma prostituta, é porque você está provocando, e a culpa é sua. E você falou que você pediu ajuda para sua mãe. E como que foi na escola e na igreja? Você procurou a ajuda de alguém? Porque, como você disse, né, a sua mãe não te ouviu, te chamou de mentirosa. Você procurou ajuda. Eu lembro até que você comentou sobre parentes, né? Então, conta um pouco para a gente. Eu procurei ajuda, já com um pouco mais velha, com umas tias. Pedi ajuda, eu contei o que estava acontecendo e também não queriam me ajudar. Mas também eu não podia falar muito, porque os meus irmãos me ameaçavam e falavam para mim: se você contar, você vai destruir a sua família. Se você contar, ninguém vai acreditar em você e a culpa é sua. E tipo assim, eu mudei, porque antes de acontecer tudo isso, eu era uma menina normal, eu gostava de brincar, eu falava pra caramba, falava muito, né? Eu ria. Mas quando aconteceu isso, minha vida mudou. Eu já deixei de ser essa menininha que ria por tudo. Deixei de ser essa menininha que gostava de brincar. Então, tipo assim, eu mudei meu comportamento. Mas todos pensavam que eu era simplesmente uma rebelde. Todo mundo acreditava que eu era uma malcriada, uma menina malcriada. E ninguém me quis ajudar. As pessoas suspeitavam, mas as pessoas falavam: eu não quero me meter em problemas. Acho que isso que a Sônia falou é muito importante. A gente viu nas lives que nunca as pessoas que estão perto da criança, a vítima, né, nunca acreditam nela e falam: eu não quero problemas, eu não quero me envolver. E como eu disse no início, né, a omissão também é muito perigosa. A omissão também é pecado. Porque quando nós nos omitimos de um pecado, de algo ruim que está acontecendo com alguém, a gente também está pecando contra Deus. Então, que você não seja omisso, mas que você fale, que você denuncie. Né? Como a Sônia bem alertou aqui, os familiares dela falaram: a gente não quer problema, Sônia, vai para sua família. O pessoal da igreja não acreditou nela, também não queria ajudá-la. Então, que nós não possamos ser omissos, mas que a gente se levante mesmo. Sônia, uma coisa muito importante que a gente gostaria de saber é como era a sua relação com Deus. Como você via Deus, né, diante de tudo isso que estava acontecendo com você? Em algum momento você se sentiu sozinha, abandonada? Então, eu dizia que Deus não me amava. E um dia, depois de um abuso, quase um dia todo, eu saí correndo da casa e fui no matagal. Me joguei no chão e comecei a bater assim na terra. E comecei a gritar: Deus, por que você me odeia? Porque era abusar dia e noite. E além do abuso, era muito maltratada fisicamente. E eu falei para Deus: por que você me odeia? O que eu te fiz? Eu não pedi para você nascer. Por que você permitiu nascer se você vai me odiar do jeito que você me odeia? E eu falei para ele: quer saber uma coisa? Eu também te odeio. E te odeio com todas as forças do meu coração. Porque você não gosta de mim. E eu também não gosto de você. E quando você sentiu que essa realidade mudou no seu coração? Como? E quando você sentiu que essa realidade mudou no seu coração? Quando você conseguiu sair da sua casa? Então, como foi esse processo? Realmente, essa realidade só mudou quando eu cheguei aqui em Mococa. Mas eu vou contar um pouquinho, né?
quando eu decidi contar, eu tinha 18 anos. Eu fui abusada sexualmente até os 13, mas depois me comecei a defender. Eu virei uma menina muito rebelde. E eu usava tudo que tinha no meu alcance para me defender. Já seja uma faca, já seja uma vassoura, tudo que tiver na minha frente, eu usava isso para me defender. Porque com 13 anos, eu já não era aquela menininha 7, eu já tentava me defender. Eu continuava na minha casa, eu quero falar uma coisa, deixei de ser abusada sexualmente, deixei de eles abusarem de mim assim, mas com suas palavras, com o olhar deles, eles continuavam abusando de mim. Porque às vezes as pessoas pensam, é só a penetração que é um abuso sexual. Não, o abuso sexual pode ser uma palavra, um olhar. O abuso sexual pode ser um desejo que você faz para uma menininha pequena. Então, até os 13 anos era um abuso sexual físico mesmo. E depois continuei na minha casa até os 18. Quando eu completei 18 anos, eu apanhava muito. Meu pai, as coisas do jeito assim que me batia, era amarrar minhas pernas na planta de uma árvore e bater em mim até eu desmaiar, até eu não ter mais força, sabe? Eu tinha marca nas pernas e nas costas, tanto que eu apanhava de meus pais. Então, quando eu completei 18 anos, eu apanhei do meu irmão. Eu falei, essa é a última vez que eles encostam em mim. E eu lembro que eu saí da minha casa correndo, estava toda suja de barro, e saí correndo com todas as minhas forças, e cheguei na igreja, e a pastora, onde mora a pastora Mirta mora no pátio da igreja, e eu lembro que falei, bati a porta com todas as minhas forças, e ela abriu e falou, o que aconteceu, Sônia? O que houve? Eu falei, eu preciso de sua ajuda. Se você não me ajudar, eu agora sim vou me matar. E ela falou, Sônia, mas me conta o que está acontecendo. Entre parênteses, esta pastora não é a mesma pastora que eu tive na minha infância. Essa pastora da minha infância era uma brasileira, e essa pastora que agora eu vou falar é a Mirta, uruguaia. Acho que a Mirta está assistindo. Mirta, te quero. Então, eu falei assim para ela, me ajuda, Mirta, por favor. Ela veio e falou, você me conta o que está acontecendo. Eu contei para ela. Quando eu contei tudo, ela realmente não podia acreditar, porque minha família era da igreja. Minha família frequentava uma igreja evangélica. Meu pai era praticamente diácono da igreja. Meus irmãos faziam parte do Ministério de Dança, do Ministério de Teatro, intercessão. Eles não faltavam nas vigílias. Eles sempre estavam ali presentes para todos os que tinham na igreja. Quando eu contei para Mirta, Mirta ficou muito triste, porque ela não viu antes isso. Ela me pediu perdão de todas as formas. Esse dia ela chamou 2 irmãs da igreja e falou, precisamos fazer uma coisa com a Sônia. A Sônia não pode voltar em casa. Tudo o que já aconteceu com ela me contou hoje. E eu não vou abandonar a Sônia. Eu não vou deixar a Sônia voltar para a casa dela. Aí a gente levantou uma denúncia. Aqui temos a advogada, né? Eu fui procurar uma advogada para me atender, para ver como podia ser, o que podia ser feito no meu caso. Aí ela olhou para mim e falou, não posso fazer nada. Foram muitos anos, eu não posso investigar a sua vida. A única coisa que eu posso fazer é citar, chamar seus irmãos aqui e encaminhar você num psicólogo. Então, beleza, né? Eu falei, não vai acabar assim, não vai ter justiça. Quando meus irmãos ficaram sabendo que eu tinha contado toda a verdade, eles me começaram a ameaçar de morte. Vocês, não sei se alguma vez aqui, tem uma pessoa que já passou ameaça de morte. Não sei se você já teve que colocar uma coisa em cima da cabeça para se esconder quando está no carro, para você não ser morta pela sua própria mãe. Porque minha mãe concordou que meus irmãos acabassem com minha vida. Nesse período, eu fui com uma psicóloga. A psicóloga olhou para mim e falou, Sônia, você não tem cura. Você nunca vai se restaurar. Você vai ter que fazer tratamento de por vida. Falou, eu não tenho poder para te restaurar. Porque realmente esse é um caso muito sério. Eu acordei às 4 da manhã e eu liguei para o pessoal da capital, né, que era Assunção.
A gente fez uma chamada conferência por vídeo, né? E a gente falou, não tem solução para essa moça. Lamentavelmente, essa moça vai ter que tomar remédio de por vida. Essa moça não vai ser feliz, porque uma pessoa que passa por isso não tem restauração. Uma pessoa que é marcada por abuso tanto tempo, durante 6 anos, por tantas pessoas, não tem cura. A Sônia não tem restauração. Foi o que eu ouvi do psicólogo, da psicóloga. E aí, como você chegou ao abrigo? Ao abrigo, então. Como eu saí da minha casa, eu fiquei na casa da Mirta. E eu não podia ficar muito tempo na casa da Mirta. Não porque Mirta não queria, porque meus irmãos moravam muito perto da casa da Mirta. Dava 5 minutos. Então, tipo assim, não tinha como morar lá. No tempo que eu estava na casa da Mirta, eles entravam no pátio da igreja, jogavam coisa contra o vidro da janela, onde eu dormia, andavam rondando as casas. E um dos meus irmãos se juntava com um dos caras que a gente, aqui em Brasil, acho que vocês chamam de matador de aluguel. Então, logicamente, ia ter medo. Então, eu não sabia para onde ir. A Mirta tem uma irmã que também é pastora. E essa pastora tem um orfanato. Só que eu já tinha 18 anos. Então, ninguém ia querer pegar uma moça com 18 anos, né, para levar no orfanato. Um dia eu estava na casa da Mirta e essa pastora chegou. E essa pastora falou assim para a Mirta, o que a Sônia está fazendo aqui? Aí a Mirta contou para a pastora, para a irmã dela. E nesse momento ela pediu para eu sair da sala. Aí ela falou com a Mirta e falou, Mirta, eu vou ajudar a Sônia. Eu não posso fazer isso. Legalmente eu não posso fazer isso. Mas eu não posso deixar a vida da Sônia correr risco de morte. Eu vou levar ela no orfanato. Ela pode morar no orfanato. Eu sempre falo, quando eu entrei no orfanato, eu entrei na UTI. E em que momento sua visão de Deus mudou? Foi no orfanato que você começou a ver Deus de outra maneira? No orfanato, tipo assim, eu sempre falo, eu comecei a paquerar Deus. Comecei a gostar. Comecei a, tipo assim, a gostar de pedir algumas coisas para Ele. Eu comecei literalmente a paquerar Ele, sabe? Mas não era aquela coisa que eu queria orar, que eu queria passar tempo com Deus. Porque, tipo assim, mesmo eu estava no orfanato e minha vida mudou um pouco, eu não podia acreditar em Deus como que Ele me amava. Eu não podia acreditar nele como um pai amoroso. Porque eu falava, como Deus pode ser meu pai? Se o pai que eu tenho abusa de mim, o pai que eu tenho me bate, me amarra na planta de uma árvore para me bater. Eu vejo esse pai, eu tenho contato com esse pai. Como que você será como pai? Se eu não te vejo, se eu não te conheço. Se o pai que eu conheço é ruim, eu imagino que você é muito pior. Nesse período eu fiquei no orfanato, fiquei acho que 5, 6 anos no orfanato, e minha visão de pai começou a mudar quando eu cheguei aqui em Mococa, 2011, dezembro de 2011. Do orfanato, eu saí para estudar no seminário. Em Foz do Iguaçu, o seminário chama-se SEMEAR, já não existe, né? Aí eu comecei a estudar aí, só que eu continuava paquerando a Deus. Eu ainda não amava a Deus. Eu me estava preparando teologicamente, estava estudando mais a Bíblia, estava tentando conhecer mais a Deus, mas eu não amava Ele ainda. Ainda não tinha esse amor para falar, nossa, como eu te amo, Deus. Fiquei no seminário todo 2011, né? Aí eu conheci a Keila. E a Keila, acho que a maioria conhecem aqui. Um dia ela me perguntou, Sônia, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, uai, pode. E ela falou, Sônia, por que você nunca fala da sua família? Por que você nunca liga para sua mãe, para seu pai? Eu falei, porque eu não tenho ninguém nesta vida, eu falei. Aí ela olhou para mim e falou, por quê? Eu tenho uma amiga que chama Lucia, né? E ela falou, a Sônia tem uma história de vida um pouco complicada, né? Aí a gente contou para a Keila. Então, eu creio que a Keila, não sei se contou para o pastor Josias, ou para a dona Eliana, ou para a Priscila, não sei para quem ela contou primeiro. Mas quando a família ficou sabendo, eles ficaram com vontade de me conhecer.
família do pastor Josias me queriam conhecer, o pastor Josias, a esposa. Então, aí eles falaram, vamos trazer a Sônia. E eu não, imagino que algumas de vocês lembram, né? A Glaucia, a Gisele, de repente lembra, que fizeram cantina aqui na igreja, né? Para pagar minha viagem, para eu vir aqui em Mococa. Eu cheguei em julho, vim passar as férias, e eu fui assim, tão bem recebida, gente. Um amor assim que eu nunca recebi em nenhum lugar. Eu cheguei aqui na igreja, cheguei na família do pastor José, eu fui tão amada. Era um amor tão profundo, que eu até achava estranho, sabe? Eu achava esquisito, eu falei, gente, mas será que esse amor existe mesmo? Está sendo muito, como é que fala? Para ser verdade, é muito, esqueci a frase, é muito verdadeiro para ser verdade. É muito real para ser verdade. É muito bom para ser verdade, é verdade. E eu lembro que fiquei um mês aqui, eu conheci muitas pessoas aqui, conheci a família, que agora é minha família, né, que nessa época ainda não era. Conheci o pastor Josias, que ainda não era meu pai, né? E eu lembro que acabou as férias, eu voltei para o seminário. E nesse período já mudou minha visão com Deus. Eu tinha outra visão, quando eu falava, eu acho que Ele me ama mesmo, sabe? Quando você está achando que alguém está te paquerando, eu falo, eu acho que ele está me paquerando. Eu falei, eu acho que Deus está gostando de mim, né? Então, eu cheguei, gente, eu lembro, né, que eu chorei tanto quando fui embora aqui de Mococa em julho, porque eu era tão bem recebida, sabe? Eu era tão amada, que em nenhum outro lugar eu fui tão amada como nesse lugar. Eu falava, gente, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora porque, tipo assim, no seminário eu tenho meus amigos, eu tenho aquela, mas eu estou sendo tão amada aqui que eu queria ficar aqui. Aí eu voltei para o seminário e nesse período ia ter outra fase difícil na minha vida. O diretor do seminário morreu. Ele faleceu em um acidente muito trágico, acho que foi em Mato Grosso, e o seminário ia fechar. E eu lembro que todo mundo ia voltar para casa, porque todo mundo tinha uma casa, todo mundo tinha uma família, e eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu lembro que eu só chorava, falei, gente, mais uma vez estou sozinha nessa vida. Eu lembro, quando eu vi em julho, o pastor Josias falou, a gente vai adotar a Sônia. Mas eu falei, gente, e eu achava engraçado, porque na minha cabeça, tipo assim, como que uma pessoa vai adotar uma mulher velha, porque eu falava, já estou velha, estou com 23 anos, gente, ninguém adota uma mulher com 23 anos, então eu não acreditei. E nesse período eu chorava muito, não sabia para onde ir, eu podia escolher de morar sozinha, mas a minha vida correria risco de morte, a minha vida ia ser morta pelos meus irmãos. E nesse período, a Keila ligou para o pastor Josias, né, que agora é meu pai, e falou, pai, o que vai acontecer com a Sônia? A Sônia não tem para onde ir. Aí o pastor falou, como assim? A Sônia é minha filha, a gente adotou, já pode vir para casa. E quando a Keila falou isso para mim, eu falei, será possível, gente? É muito bom isso. E eu olhei para Deus e falei, Deus, eu estou achando que você me ama mesmo. Mas eu quero, se você realmente me ama, se você é esse pai amoroso que todo mundo fala, que todo mundo prega, eu quero te pedir uma coisa. Aí eu tipo assim, falei para Deus, eu quero um abraço. Eu não quero um abraço qualquer. Era exigente, né? Falei para Deus, eu não quero um abraço qualquer. Eu quero que ser abraçada por um homem. E nesse abraço, eu tenho que sentir Deus me abraçando. Eu tenho que me sentir filha. E eu tenho que sentir que esse cara que vai me abraçar é meu pai. Eu falei para Deus, e através desse amor, através desse abraço, eu quero sentir o teu amor. Falei para Deus. Aí eu fiz essa oração, né, arrumei a mala. A gente se despediu dos colegas, a gente chorou, né, porque a gente que estava aprendendo a conviver junto, né. E eu subi no ônibus, lembro que eu via pensando no ônibus, e eu pensava, gente, o que vai ser da minha vida? Eu, de outra terra, de outra cidade, de outro idioma, eu mal sabia falar português, não é que hoje eu falei muito bem, né, mas hoje dá para entender. E eu falava assim para Deus, Deus, o que vai ser da minha vida? Viajei a noite toda. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, acho que eram umas 11 e pouco da manhã, a gente desceu do ônibus, e não sei se vocês conhecem a rodoviária de Ribeirão Preto, e quando eu vou descendo a escada, o pastor Josias ia entrar na rodoviária, né?
Nesse momento veio o pastor Josias e eu falei, eu conheço esse cara, né? Porque eu sou muito distraída, né? Aí eu falei, o pai da Keila, né? Aí ele chegou, abriu o braço assim e me abraçou. Sabe quando uma criança cai no chão e começa a chorar? E quando o pai levanta, essa criança se acalma. Eu me senti assim. Quando o pastor Josias me abraçou, eu senti literalmente Deus me abraçando. Quando o pastor Josias me abraçou, pela primeira vez em toda a minha vida, eu não senti nojo, eu não senti medo, eu me senti tão segura nesse abraço. Eu senti Deus me abraçando. E nesse momento minha visão hacia Deus mudou. Nesse momento eu olhei para o céu e falei, Deus, você me ama. Porque eu senti hoje, através desse abraço, que você me ama. E minha visão hacia Deus mudou a partir desse abraço do meu querido pai que está aí. Uma coisa que quando eu ouço seu testemunho, uma coisa que me chama muita atenção é o fato de ser sua família, né, que cometeu essas violências contra você. Perdão. Eu acredito que Deus tenha trabalhado muito isso no seu coração para que você fosse curada. Como foi esse processo? Foi um processo muito duro. Eu lembro que muitas vezes eu dormia e eu sonhava com meus irmãos abusando de mim. Eu sonhava com meus irmãos me molestando. Eu sonhava com meu pai biológico, que já faleceu há muitos anos, estava me acosando sexualmente. E eu falava para Deus, Deus, eu não posso perdoar. Eu sei que você me ama. Eu também te amo, mas eu não posso perdoar. Você pode me pedir muita coisa, mas por favor, não pense que eu perdoo eles. Eles roubaram minha inocência desde que eu tinha 7 anos. Eles roubaram. Eu nunca soube o que era ser criança, porque que era 7 anos, minha vida mudou tanto que eu acho que eu me tornei uma adulta, porque comecei a me criar sozinha praticamente. Eu falava para Deus, Deus, eu não consigo perdoar. Por favor, não me peça isso. E Deus nunca me forçou. Deus nunca falou assim para mim, não, você vai perdoar sim, porque você tem que perdoar. Foi um processo assim, através do amor da família que eu tenho, através dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, da igreja aqui, né, que sempre esteve para me apoiar em tudo. Deus foi falando ao meu coração, você merece ser feliz. Você precisa ser feliz. Eu quero te sarar. Eu quero te restaurar. Eu falava para Deus, Deus, mas é tão difícil. Deus, eu não consigo. E eu lembro uma dessas orações, Deus falava, eu sei que você não consegue. Mas você sozinha não vai mesmo conseguir. Mas eu posso te ajudar. E no período que eu não perdoei minha família, eu não sei quantos lembram, não sei se a Gláucia lembra, porque eu conversava muito com a Gláucia sobre isso. Eu fiquei muito doente. E os médicos não descobriram o que eu tinha. Eu fiz todos os exames. Ninguém descobriu o que tinha. Eu fiquei menstruada praticamente durante 1 ano. Os médicos falavam, gente, mas é muito estranho, eu não tenho anemia. A gente já fez todo o exame, a gente dá remédio para parar de menstruar, mas não estamos conseguindo. Eu já não sei o que fazer. Falou para mim o médico. E um dia, no meu quarto, eu falei assim para Deus, Deus, eu quero ser livre. Eu quero ser feliz, porque eu acho que eu mereço ser feliz. Eu acho que eu mereço ter essa chance de ser uma mulher realizada, ser uma mulher feliz, sem lembrança, sabe? Ou seja, quando eu lembrar isso, eu não senti dor. E eu lembro que uma noite eu comecei a gritar assim, falei para Deus, Deus, por favor, me ajuda a perdoar. E essa noite eu comecei a falar, Senhor, eu perdoo meus irmãos, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai. E eu comecei a orar, comecei a declarar perdão sobre a vida deles. Comecei a abençoar a vida de meus irmãos. Comecei a abençoar a vida da minha mãe, que nunca acreditou em mim. Comecei a falar o nome de cada irmão que eu tenho. Comecei a abençoar e pedir a Deus misericórdia. No outro dia, eu já não estava menstruada. No outro dia, eu já estava
completamente sarada. Então Deus foi me ajudando a perdoar. Sozinha eu nunca consegui, mas graças a Deus sempre tive amigos aqui na igreja que me ajudaram, que caminharam, que choraram comigo, que oraram por mim, que intercederam por mim. E vocês também fazem parte desse processo de cura, desse processo de perdão. Eu queria que vocês prestassem atenção nos detalhes, porque fazem toda a diferença, né, para o entendimento. A Sônia, ela estava num lugar, num seminário, um lugar onde estudava a Bíblia, onde falava do Senhor, e ela fez uma amizade ali naquele seminário que mudou a vida dela. A Keila, que é a filha do pastor, se tem alguém que não conhece, ela conheceu a Keila ali, e aquela amizade com ela fez com que a Sônia estivesse aqui hoje, fez com que o pastor tivesse conhecido a história dela, tivesse tido compaixão. Então, olha a importância do lugar e da amizade. Ela estava no lugar certo, com a amizade certa. Então, que nós também possamos nos atentar a isso, porque às vezes a gente quer uma mudança na nossa vida, em alguma coisa que a gente está vivendo, mas a gente está no lugar errado, com as amizades erradas. Mas que você possa ter o entendimento disso. Sônia, você falou, né, que você veio para Mococa, que você se sentiu amada, acolhida. E eu queria perguntar para você, como que foi você olhar para o pastor Josias como um pai? Porque, como você falou, você não conseguia olhar para ninguém, porque o seu pai terreno foi muito ruim para você. Mas como foi esse processo de olhar para o pastor e falar, ele é meu pai? Quando eu comecei a morar na casa do pastor Josias, eu lembro que eu não conseguia chamar ele de pai. Tipo assim, eu comecei a amar ele como meu pai, mas eu não conseguia chamar ele de pai. Para mim era muito difícil pronunciar essa palavra, tanto que nem Deus eu chamava de pai, eu chamava ele de Senhor. E eu falava assim, como não conseguia chamar ele de pai. E um dia ele chegou, a gente estava assistindo, eu gostava de assistir futebol, né? Hoje eu não gosto mais. E eu estava assistindo futebol com ele, né? Porque ele sempre torce contra o Paraguai, então por isso não assisto mais. E eu falei assim para ele, pastor, eu não sei o que ia pedir para ele. Ele olhou para mim e falou, como que pastor? Eu sou seu pai. Eu não quero ser só seu pastor. Eu quero ser seu pai. Eu achei engraçado, né? Aí eu falei assim, então tá bom, vou tentar te chamar de pai. E cada vez que eu chamava ele do pastor, ele não dava moral para mim. Ele fingia que não me... Então, tipo assim, ele fingia que não me escutava, sabe? Aí eu chamava ele de pai. E aí ele olhava para mim. E uma das coisas que ele falou para mim, eu quero te dar a bênção de ser teu pai. Eu quero ser, como que ele fala, ser bênção na sua vida como pai e não só como pastor. E aí, quando eu conheci ele, a maioria de vocês conhecem o pastor Josias, e meus irmãos, a Priscila, a Keila e o Deco, vão concordar comigo. Gente, meu pai é um pai assim, sabe esse pai bombril, né? Então, tipo assim, o pastor Josias começou a suprir toda essa necessidade que eu tinha no meu coração, que era a falta de ter um pai. Deus começou a usar a vida dele para eu também olhar diferente a Deus. Então, tipo assim, tudo que ele fazia por mim, já seja comprar um lanche, já fazia muita diferença. Porque toda a minha vida, eu tinha que comprar meu lanche. Eu tinha que ralar para comer um prato de comida. Eu tinha que lavar roupa. Mas, quando eu via que o pastor Josias fazia isso em mim, comigo, comprava uma coisa que eu queria comer, e eu aproveito, né, até hoje faço isso, pedia para ele comprar para mim, ele comprava. E cada vez que ele comprava, já seja o mínimo detalhe, Deus ia curando meu coração. Deus ia sarando meu coração. E eu deixei de me sentir órfã. Porque, tipo assim, de ter o pastor e a Eliane na minha vida, é uma coisa assim, para mim é sobrenatural. Porque eu sempre digo, ninguém adota uma pessoa já adulta, colocar dentro de casa, gente. Eles não me conheciam direito, mas eles se arriscaram em me colocar dentro de casa. E eles, tipo assim, começaram mesmo a me tratar como filha, gente. Eu não tenho, eles não fazem diferença. E uma das coisas que o pastor José um dia falou para o Natan falou assim para mim, Sônia, você é filha de mentirinha. Você não é filha de verdade do meu avô, então você é minha tia de mentirinha. Aí o pastor José olhou para o Natan e falou, Natan, vou te falar uma coisa. Sabe uma coisa, um filho biológico, a gente não escolhe.
Mas um filho adotivo, a gente que escolhe. A gente escolhe amar esse filho adotivo. A gente que escolhe ser pai de um filho adotivo. Eu não sei se ele tem noção de quanto essa palavra foi, para mim, poderoso. Como foi forte essa palavra quando ele falou isso para mim. Porque para mim era tipo assim, se um dia eu fizer uma coisa errada, o pastor José vai me jogar na rua. Se um dia eu fizer uma coisa errada, Eliane não vai gostar mais de mim. Então eu entendi que ele não ia me amar pelas coisas certas que eu fazia, ou pelas coisas erradas que eu fazia, porque ele me escolheu amar como filha. Uma coisa que eu estava pensando, eu vejo muito que você tem uma relação muito próxima com a Eliane também. Você sentiu alguma dificuldade também em reconhecer ela como mãe nesse início? Muita dificuldade, tipo assim, porque a Eliane é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa super meiga, né? Como toda mãe, às vezes puxa a orelha, né? Mas que mãe que não faz isso, né? Mas é uma mulher muito amorosa, sabe? Uma pessoa assim que o colo dela pode passar qualquer dor. Eu não sei se vocês, quando estão com dor, não querem a sua mãe. Mas quando estou com algum problema, alguma coisa, eu quero minha mãe. Essa minha mãe, que é a mãe adotiva. Mas também tinha muita dificuldade de olhar para ela e falava assim, não vai gostar tanto de mim, não. Com certeza ela vai gostar mais das outras meninas, daquela, Priscila, mas não vai gostar tanto de mim assim, não. E foi também difícil olhar para ela como mãe. Mas o cuidado, o amor que ela teve comigo e tem comigo fez tanta diferença, gente. Também foi tipo assim, um jeito de eu ver a vida de outro jeito, né? Porque o amor que ela me deu foi tão forte, do jeito que ela me amou, do jeito que ela me sigue amando. É uma coisa assim que cada dia é um processo para sarar qualquer feridinha que existe no coração do passado. Cada atitude dessa mulher de Deus, que é Eliane Pereira, que faz por mim, é um processo para Deus sarar e me mostrar o quanto Ele me ama, através dessa mulher, que é minha mãe agora. Amém. E para finalizar agora, que nós estamos com o nosso tempo já curto, eu queria, Sônia, que você desse uma palavra final para meninas e meninos também que estão aqui, que já foram abusados. Eu sei que, como a Sônia disse no começo, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o abuso sexual não é só a penetração, mas o abuso sexual é um ato, como a Marília do direito falou, é um ato erótico. Então pode ser o pai mostrar pornografia para filho, é um abuso sexual. Fazer sexo na frente do filho é um abuso sexual. Um olhar, um toque, mesmo se não for na parte íntima, mas se for em algum lugar que a criança não se sente confortável, é um abuso sexual. Isso não sou eu que estou falando, mas é o pessoal do Conselho Tutelar, é a advogada, está na lei isso. Então, a gente vai orar sobre esse assunto, orar sobre isso por cura. Mas eu queria, Sônia, que você desse uma palavra final para meninas e meninos que estão aqui, que já sofreram algum tipo de abuso sexual. Mostrar como você se sente hoje com a presença de Deus, que Deus fez. Eu quero te falar uma coisa. Se você já passou por algum tipo de abuso sexual, já seja um acoso, já seja uma palavra, o que for, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito ruim quando roubam a nossa inocência. Eu sei quanto dói. Eu posso entender a sua dor. Eu posso entender as noites que você já passou chorando porque aconteceu isso contigo. Mas eu quero te falar, como diz o livro da Fabiola Mello, a culpa não é sua. Se isso aconteceu com você no passado, eu quero te falar nesta noite que você entregue esse coração quebrado, esse coração rasgado, esse coração que você talvez pensa que já não tem mais jeito, deixar nas mãos de Deus. Eu quero te animar que você deixe essa dor nas mãos de Deus, porque Ele está aqui, Ele está nesse momento, neste lugar, e do mesmo jeito que Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Talvez tenha pessoa assistindo que já passou por isso. Eu quero te falar que não está tudo perdido, que tem uma chance para você sim
tem uma chance de você se levantar, de você se erguer, você ser bênção, você ser curado, restaurado pelo poder do Espírito Santo. Deus é especialista em recuperar os pedaços chicacos e fazer tudo de novo. Ele é especialista em dar um novo coração, porque às vezes seu coração foi tão ferido, às vezes seu coração foi tão magoado por causa desse abuso, por causa desse acoso que você pensa, não tem jeito. Eu quero te falar, tem jeito sim. E entrega essa dor na mão de Deus. Gente, eu falei para o pastor Josias, para meu pai, né? Eu falei, eu sinto orgulho de mim. Porque eu olho atrás e falo, gente, tudo o que eu passei. E olha onde eu estou hoje em dia. Hoje eu tenho meu próprio espaço para trabalhar. Então, tipo assim, eu olho e falo, cara, eu sou uma mulher forte. Eu quero te falar, você é uma pessoa forte. Se você está passando por isso, fala para alguém, conta para alguém, não se cale. Vai ter alguém que vai acreditar em você. Pais que estão aqui, que estão assistindo, se seu filho fala uma coisa para você, acredite. Corra atrás, procure profissionais, fala com seu filho, com sua filha. Mas cuidado com a pessoa que você coloca dentro de casa. Cuidado com quem você deixa seu filho. O seu filho é o bem mais precioso que Deus te emprestou. Meu querido, minha querida, deixa o Santo Espírito de Deus sarar seu coração. Deixa Ele ministrar esse coração tão magoado. Deixa Ele vir e tirar esse coração tão ferido e colocar um coração novo. Quem me conhece e convive comigo sabe quanto eu sou feliz. Eu não vou falar que, nossa, eu não estou mais em processo. Eu ainda entendi que tem coisa que Deus está tratando comigo. Porque a nossa vida é um processo. Então, quero te falar, deixa o Espírito Santo sarar seu coração. Deixa Deus vir te abraçar. Deixa Deus vir e te falar quanto Ele te ama. Ele te ama sim, e te ama tanto, 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 que você não tem noção quanto Ele te ama. Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar, Ele quer fazer de você uma nova mulher, um novo homem. É só você deixar essa dor nas mãos de Deus. O resto está tudo com Deus.